Tricolor, otário, o Morumbi virou São Januário. É, meu amigo vascaíno, hoje você, torcedor cruz-maltino, espalhado de norte a sul do país, está insatisfeito, de alma lavada. O Vasco ontem, uma vitória contundente para cima do São Paulo. A gente vai falar muito aí sobre essa vitória, qual o impacto que vai ter. Agora haverá a paralisação aí para o Mundialito da FIFA e o Vasco respirando um pouco mais tranquilo. Vamos falar também sobre a chegada do Admar Lopes. Vamos falar muito aqui sobre a situação de renovação de contrato. A gente tem notícias muito boas para poder falar, sobretudo a situação envolvendo reforços. Porque, assim, com mais 4 reforços, 5 reforços aí, para chegar e ser titular, eu acho que o Vasco da Gama vai fazer um campeonato brasileiro mais tranquilo aí e vai ter mais força aí nas Copas, né, do Brasil e na Sul. Peço a você que não é inscrito aqui no nosso canal para você poder se inscrever. Faltando 15 pessoas aí para a gente completar 111 mil inscritos. Por favor, se inscreva aí, vamos tentar bater essa meta neste vídeo pela manhã. Bom, vamos começar falando sobre a vitória do Vasco ontem. Que vitória contundente, hein? Essa paralisação aí que teve de 10 dias foi essencial. O Diniz conseguiu recuperar alguns jogadores aí na parte física, como é o caso do Felipe Coutinho. Ontem, o Felipe Coutinho jogou como Coutinho, ressurgindo ali das cinzas. A gente ficou muito contente com a atuação do Felipe Coutinho. O Diniz conseguindo extrair de alguns jogadores ali muita coisa, mais de 100%, com relação ao PH, com relação ao Hugo Moura, e o Ryan nem se fala, certo? Então, assim, parabéns ao Fernando Diniz. Ontem, o Vasco nocauteou o São Paulo em pleno Morumbi. O São Paulo simplesmente perdeu o jogo no primeiro tempo e no início do segundo tempo já tinha tricolor deixando o Morumbi. É isso aí, é o respeito que a gente sempre prega aí e gostei do que eu vi ontem. Bom, o seguinte, agora o Vasco está ali na 13ª colocação, isso mesmo, o Vasco pegou um elevador, certo? Respira um pouco mais tranquilo. Campeonato do Vasco com o pé no chão, é para fazer esses 45 pontos aí o mais rápido possível, perfeito. Mas, assim, o Diniz vai ter aí essa paralisação bastante tempo para poder reestruturar ali o Vasco dentro de campo. E fora de campo, chega aí o diretor executivo de futebol na próxima semana, o Edmar Lemos, para simplesmente Edmar Lopes, né? Chega aí com a missão de fazer as renovações de contrato, de simplesmente fazer as contratações. A gente quer dizer aqui para vocês algumas situações. Não existe nenhuma possibilidade do Vegete deixar o Vasco da Gama. O Vegete vai ficar no Vasco até 2027. A mesma situação é a situação do Léo Jardim. O Vasco fez um parcelamento daquilo que deve ao Léo Jardim. A tendência é que, com a chegada aí do diretor executivo, na próxima semana, o vínculo do Léo Jardim oficialmente seja estendido até 2030, tá? E a grande novidade é o Felipe Coutinho renovando com o Vasco da Gama
por mais 2 anos. Então as coisas estão sendo encaminhadas. Eu penso da seguinte forma: quem não quiser ficar no Vasco, não fica. Algumas negociações aí estão travadas, como a situação do Jair e também do Paulinho, né, mas, o Vasco não terá uma debandada aí, tá. A própria situação do Ryan, tá, o Vasco não vai negociar o Ryan antes do Mundialito Sub-20. O Ryan vai ficar aqui no Vasco, pode ter certeza disso. Mas o seguinte, né, cara, o ambiente no Vasco da Gama mudou e mudou muito, porque a gente vê o Felipe saindo ali de cena, né? Esse período aí que o Pedrinho se afastou foi muito bom para o Vasco da Gama também, porque o futebol ficou ali na mão do Fernando Diniz, o Carlos Amodeu tentando fazer alguma coisa, e, né, com a chegada aí do português, fica a grande expectativa para algumas contratações que estão ali, é, quase sacramentadas, vamos dizer assim, como é a situação do jogador Vitor Sá, perfeito? Situação do jogador Vitor Sá, que já está apalavrado com os gigantes da colina. O Vitor Sá que já acertou as bases salariais com o Vasco. Só falta o Vasco buscar essa liberação junto ao Krasnodar. O Vasco vai fazer uma proposta, segundo a gente tomou conhecimento aí, de empréstimo, uma opção aí de compra, e o Vitor Sá vai ser reforço aí do Vasco da Gama aí nos próximos dias, assim como a situação do Lescano. Essa situação do Lescano é uma situação que é muito impactante, porque já fala da reformulação do elenco do Vasco da Gama, porque o Vasco está colocando aí o Sforza, né, que não tem sido aproveitado nessa negociação, certo? O Sforza voltando à Argentina, com possibilidade de atuar no Argentino Júnior, nessa troca aí com o Lescano, tá? Você vê, o Vasco ontem jogar o que jogou, que foi contra o São Paulo, tá? Não interessa se o São Paulo estava desfalcado. Era uma vitória que o Vasco não conquistava há muito tempo. Se o Vasco jogar do jeito que jogou ontem, trazendo aí reforços, melhora. A gente também passa a situação aqui de Gustavo Cuejá, né, podendo chegar aqui no Vasco, junto ao Grêmio, numa negociação ali envolvendo o Puma Rodrigues, certo? Essa situação está muito madura, mas muito madura para acontecer, e eu acho que o que faltava hoje, o Vasco da Gama, era o treinador participar do processo ali de contratações, como o Fernando Diniz está participando aí da chegada do jogador Brenner e a tentativa do jogador Elinho, certo? E, inclusive, o Jean David é o grande ar na manga, o Toluca quer o Jean David. Então, assim, o Fernando Diniz está participando, pegando o telefone, ligando, e é isso, porque o treinador que está aqui tem que saber, tem que saber quais são as prerrogativas. É o treinador que tem que contratar, cara. É ele que sabe aonde que, né, a, o pescoço fica amarrado. Mas o seguinte, graças a Deus, boa vitória, o Vasco contratando, chegando ao diretor executivo de futebol, e vamos respirar, né? Porque se a gente passasse um mês aí na zona do rebaixamento, ia ser tenso. Mas tá tudo, ainda não nos conformes, mas as coisas melhoraram aí com a chegada do Fernando Diniz, sem dúvida nenhuma.
Agradeço pela sua atenção, Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu.